Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez dando início ao podcast como fazemos todas as semanas, nas ministrações, nas prévias, sempre tentando de alguma maneira corroborar e ajudar na preparação do sermão. Como sempre afirmamos e repetimos e reafirmamos, o podcast não é um sermão, é apenas um apoio, uma ajuda aos que vão, ao pregador, à pregadora, aos que vão ministrar a palavra. O sermão será realizado pelo estudo da palavra, pela dedicação ao debruçar-se na revelação da palavra e pela inspiração do Espírito Santo da mesma palavra, trazer ao nosso coração a voz de Deus. Por isso, sempre tentamos trazer aos irmãos e irmãs algum material de apoio, né? Estamos na 28ª semana, começamos no mês de dezembro e esse mover vai até o mês de julho, particularmente já no finalzinho do aniversário da igreja, no começo do aniversário da igreja, já nos preparando para o impacto de profetas, que é o final do ano profético, né? O final do ano profético acaba, embora nós tenhamos mais uns meses, mas o impacto de profeta sempre tem uma marca, porque não é só o impacto de profeta, é a reconsagração ministerial que fazemos todos os anos em nossa igreja, né? Como sempre realizamos com os irmãos e irmãs e amigos. A nossa agenda, vou falar na ministração de quinta-feira, eu menciono com mais detalhes a agenda do dia. Embaixo estão a presença do mês de janeiro, fevereiro e março, e agora abril nós começamos. O vermelho representa a presença na EBFD, a média mensal, e depois ali começa a média diária do cada dia que nós vamos ter aqui, né? E o preto significa a presença nos cultos da igreja, né? Parece que em abril nós estamos com a tendência de querer aumentar mais o número de pessoas. Louvado seja Deus, esperamos que continue. Sempre falamos, não deixe de marcar a sua presença. E aqui do lado está a presença geral por ministério, né? Aqui é muito específico, só pastores, líderes, e aqui está geral, por isso que você vai ver o número maior por ministério, por cada pastor e cada pastora que pode olhar com detalhes a presença do seu ministério e fazer o acompanhamento junto aos seus pastores. Nossa ênfase é a presença. Você que vai ao culto, não deixe de marcar a sua presença. Só há crescimento meu, seu, nosso, da igreja, do corpo de Cristo, quando nós participamos e quando nós trabalhamos, produzimos para o reino de alguma maneira, para que o trabalho de Deus, o nome do Senhor seja glorificado. A igreja não trabalha para beneficiar o pastor Obadias, o B, o C, o D, o A, o Y, mas exclusivamente para enaltecer o nome do Senhor. Por isso, não deixe de marcar, de chegar na igreja. Eu sempre faço isso. A primeira coisa que eu faço é minha presença, e da minha esposa, às vezes das minhas filhas, para que um indicador importante. Por isso nós sempre falamos isso para a igreja. Aqui estão as nossas atividades principais, sempre a gente vai atualizando, né? Vai passando, as programações vão acontecendo. Nós tivemos agora uma programação principal, foi o nosso primeiro Nefão, vamos assim dizer, do ano, né? Eu falei lá no Nefão, foi uma maravilha. Obrigado a todos que estiveram lá. Eu sei que alguns tentaram, mas não conseguiram por causa da chuva, impossibilidade de tênis. Obrigado. Esperamos que, como eu falei no boletim, a nota não agradável foi a ausência. Tivemos 39 pastores e discípulos de profeta, somos no total 100 e um bocadinho, e só tivemos 39 e nem 50%. Né? Acredito que a chuva foi um fator. Esperamos que no próximo, no dia 2, aqui está aparecendo, de maio, é uma vez por mês o Nefão. Claro, a tentativa é
fazer nefes, não foi uma ideia minha, foi uma ideia de um pastor, conversando com ele sugeriu a ideia, achei uma ideia de Deus. Ele não pôde estar por causa da chuva também, esperamos que ele e a família dele estejam no próximo Nefão de líderes com o profeta. Nossa programação aqui, dia 18, oficial, as principais, né? Conforme vai passando, a gente vai mostrando aos irmãos. Dia 18, 19 e 20, agora, nessa semana que vem, na outra, musical e o culto da Páscoa, musical de Páscoa e o culto da Páscoa, né? Nós teremos na nossa igreja 18, 19 e 20, como nós avisamos ontem. E no dia 20, domingo pela manhã, 8 horas, teremos a celebração da ceia do Senhor. A pastora Rossi Kelly, e Deus tem movido o coração dela para ela ir atrás de pessoas enfermas, gente que está com doença terminal, que a gente sabe que só o milagre de Deus para que elas possam ceiar, participar à mesa desse momento tão memorável, tão marcante na nossa vida, que é a ceia do Senhor. Louvo a Deus pela vida de pessoas e me coloco à disposição para ajudar a pegar essas pessoas. No dia 21 a 27, nossa Santa Convocação e Santa Consagração, é a semana do jejum e da oração, aqueles que querem. Tem gente que não gosta, não há problema nenhum. Mas tem gente que gosta, não faz durante a semana toda, outros fazem a semana toda, outros fazem um pedaço da semana. O importante é que nessa semana nós dedicamos à consagração e à oração na presença do Senhor. Dia 25, reunião ministerial com os pastores, reunião ordinária. Alguns relatórios estão acumulados, esperamos poder apresentar o relatório. Dia 26, primeiro encontro de NEFES 2025, queremos chamar todas as bases, queremos com a igreja, com o apoio da igreja, botar ônibus para trazer as pessoas nas bases, para estarem no culto, se der até o quilômetro lá no Rio Preto da Eva, também para que os irmãos estejam com a gente possa conhecê-los melhor, a base. Sabemos da dificuldade, dia chuvosa, queremos ter transporte para buscar as bases. Pastor Maclaude, Pastor Marcos, Pastora Roskellen e outros pastores que porventura tenham base, a gente queria trazê-los para cá, para a sede nessa programação maravilhosa. Vamos sentar com o Ministério de MES, nós temos o Ministério de MES da igreja, graças a Deus, e vamos sentar com eles e com elas para definir no dia 26, agende, não marque programação, não aceite convite para outra igreja, não aceite outra programação. Essa é uma data que a agenda deve estar fechada para a MIPIBAN, né? Não marque, eu marquei, desmarque. Sua presença como pastor e pastora no encontro de NEFES é indispensável. Dia 2, já falamos de maio, Nefão dos pastores, nosso segundo Nefão. Dia 16, 17 e 18 teremos um seminário de casais. Estamos sentando essa semana para definir alguns detalhes. E no dia 16 e 17 de maio teremos a conferência Ecbalo, da base da Sharp, foi feito o aviso ontem. Estamos juntos, peço aos jovens, toda a igreja que vá lá para a base, apoiar, é pertinho, não é longe, não é tão distante. Vamos apoiar a base, que é a igreja, a MIPIBAN, a extensão da igreja, a sede. Vamos apoiar esse trabalho, mas só 100 pessoas, eu sei que talvez não dê para todo mundo, se não der, paciência, né? Parece que as inscrições são para ser pessoas que não cabem no local, né? Mas essas são as nossas principais programações, fique ligado em cada uma delas, né? Já falamos a ceia do Senhor, a programação de Páscoa, musical de Páscoa, vão estar tirando convite. No dia 18, 19 e 20 não teremos a peça repetida, a peça vai seguir uma sequência. E no dia 20, é uma foto antiga, aí todo mundo era mais jovem, alguns não estavam nem na igreja. Não tem problema, mas é história. Teremos a celebração às 8 horas da manhã, a celebração da ceia do Senhor. Estou esperando o Ministério de MES para definir a data do dia do mês nas bases, respectivas bases. Estou aguardando, eles estão se reunindo, me prometeram que essa semana vão definir para que a gente possa colocar na programação oficial da igreja. Muito bem, a partir dessa semana, terça-feira, continuamos com o tema Nunca Desista, Prossiga. Agora, tendo a família
como um projeto divino. Ficou meio baralhado na hora da configuração, depois a gente ajeita isso. Tendo a família como um projeto divino indissolúvel. Tendo a família como um projeto divino indissolúvel. O texto é de Gênesis capítulo 12, versículo 3, parte B. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Maravilha, né? Maravilha esse tema que a partir de terça-feira de amanhã começamos. E claro, na primeira palavra, a primeira ministração que teremos, claro, falando sobre famílias, né? Tendo a família como um projeto divino, indissolúvel. Indissolúvel é que nunca acaba, nunca termina. Só a morte separa. Esse é o projeto de Deus. E o primeiro, ministração, a obediência e respeito aos princípios que edifica a família de Deus. Obediência e respeito aos princípios. Pode botar um azinho aí, que edifica a família de Deus. Para aqueles que querem edificar as suas famílias debaixo da obediência e do respeito, esses são os princípios, obediência e respeito, que edifica a família de Deus. Só seremos edificados como família de Deus se eu e você obedecermos e tivermos respeito, né, reverência aos princípios que edificam. São muitos princípios aqui. A ideia é apenas dar aos irmãos e irmãs, porque há muitas, não dá para escrever tudo isso aqui, né, pregador, pregadora, né? Mas há um desafio muito grande hoje, da minha parte, da sua parte, das famílias da igreja, a fazerem de suas casas um lugar de bênção, um lugar de felicidade, um lugar agradável, um lugar onde o céu, a presença, se sinta um pouco da presença. Eu sempre digo aos irmãos, pela misericórdia e graça do Senhor, eu prefiro estar na minha casa do que na igreja. Não é que eu deixo a igreja por causa da minha casa, não. Minha casa é o lugar onde eu me sinto mais feliz. A igreja é meu lugar de adoração, onde eu quero estar. E eu não estou dizendo que a família é mais importante do que a igreja. Eu estou dizendo que se eu quero uma família feliz, eu preciso sentir que a minha casa está sendo edificada e aqui há paz e felicidade, a tal ponto que eu me sinto bem. E o texto que fala sobre os princípios de Deus está no capítulo 6 de Efésios, versículos de 1 a 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, no Senhor. Por isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Versículo 4 e o último, pais, não irritem os seus filhos, antes procure criá-los ou cria-nos segundo a instrução e segundo o conselho, a palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, abençoe o seu, abençoe o nosso coração ao ler a palavra maravilhosa do Senhor em nossas vidas. Começo dizendo, em nossas reflexões ou nas nossas considerações na carta de Paulo aos Efésios, aos Efésios, descobrimos que ela foi escrita no tempo em que o apóstolo Paulo estava preso. Quer dizer, o momento em que Paulo escreveu, ele estava nas prisões. Há muitos momentos na Bíblia que os homens de Deus como Paulo encontravam-se. Mas essa é uma reflexão que nós entendemos e compreendemos que era o momento que Paulo enfrentava. Assim, nessa condição, este apóstolo Paulo, preso, tinha tempo para escrever as suas cartas e formular com mais dedicação
aquelas que se tornaram a doutrina e prática da igreja cristã ao longo da história. São várias cartas paulinas e, claro, Paulo preso por causa do evangelho tinha mais tempo, como eu e você quando nós estamos de férias, ou perdão, quando estamos de férias a gente quer viajar e passear e virar de carambela por aí. Mas quando a gente está impossibilitado, seja por alguma enfermidade dentro de casa, a gente não pode sair, se locomover demasiadamente, a gente para fazer algumas coisas que normalmente não faríamos se tivéssemos. Paulo estava preso e, claro, ele se dedicar agora, na sua boa parte, a escrever as cartas maravilhosas que eu e você a conhecemos, né? Que tornaram-se doutrinas práticas da igreja e, claro, da vida cristã ao longo de toda a nossa história. Vimos que do primeiro ao terceiro capítulo do texto que nós estamos lendo, Paulo nos ensinou quem nós somos em Cristo. Se você ler o primeiro capítulo, Paulo apresenta quem eu e você somos depois que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Claro, se eu fosse você, se ainda não leu, dê uma lida no capítulo 1 e no capítulo 2 e no capítulo 3 para evidenciar tal afirmativa. E claro, no quarto capítulo em diante, ele está nos ensinando como nós devemos ver. No primeiro, no A3, ele nos apresenta quem nós somos em Cristo, como agora nós vivemos em Cristo. E a partir do quarto em diante, o 5 e o 6, que é o último capítulo, são pequenos capítulos, ele nos mostra como eu e você, como nós devemos viver a partir dessa nova vida em Cristo. Já que eu e você descobrimos nossa situação, nossa vida, nosso novo momento vivendo em Jesus. É viver, e dentre desses ensinamentos, um deles é viver como família, que devemos aprender e descobrir para que a minha casa, a sua casa, viva os princípios de Deus para edificar a minha vida. Já que somos eleitos, adotados por Deus, isso é no capítulo de 1 a 3, para o louvor da sua glória, capítulo 1, versículo 6, eu não botei, mas depois se você quiser ler, Paulo diz que nós somos criados para o louvor da glória. Precisamos andar no modelo digno da vocação que nós fomos chamados, e que fomos chamados em todas as áreas, principalmente no âmbito, na área da família, que é um projeto de Deus. E isso que Paulo preocupa-se, por isso aconselha ao pregador ou a pregadora, não lembro aqui de cabeça, vou ler daqui a pouco, que dê uma estudada nesses primeiros capítulos para poder entendê-lo e explicá-lo na sua ministração. Somos a família de Deus, um novo povo formado por pessoas transformadas e salvas por Jesus. Gente de toda tribo, de toda língua, toda raça, toda nação, se tornou agora em Cristo um só povo, porque agora nós servimos e seguimos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não somos mais um povo diferente, mas somos um em Cristo, uma nova sociedade que deve viver segundo Efésios, capítulo 1, versículo 6. E se você quer ler o capítulo 1, 2 e 3, para o louvor e a glória do Senhor. E como esses devem andar, pastor, como nós devemos andar. Vimos isto, corrija aí, no capítulo 4 e 5. Agora continuamos sobre como devem ser as nossas ações em relação, como devemos nos comportar como famílias. Ah, pastor, na Bíblia não tem nada dos princípios. Sim, há muitos princípios da Bíblia, de como eu, como esposo, como a esposa, como os filhos devem agir.
E claro, os primeiros ensinamentos do apóstolo Paulo, voltados para a família, tangem, descrevem, falam, apresentam exatamente a ideia e o pensamento de Deus de como eu e você devemos viver como família. Não quero demorar muito, né? Como família. Sem a família ou sem as famílias, estaremos perdidos como sociedade. Sem as famílias, embora hoje muitos do governo do miserável do Acabe, Jezabel, desse presidente e da sua esposa, na maior erro e enganação do inferno, querem dizer que a família bíblica não é importante. Afirmamos e devemos continuar afirmando que sem a família nós estaríamos perdidos e não existiria a sociedade. A família do crente deve ser diferente das ou dos demais das famílias existentes, visando mostrar ao mundo, às famílias de pessoas crentes, que nós somos que só Jesus, que só nós somos e nós vivemos e nós apresentamos que só Jesus pode transformar a família, o esposo, a casa e os filhos. Uma vida diante a presença do Senhor, ou umas vidas diante da presença do Senhor, conseguem ser usadas. Se uma vida diante do Senhor consegue ser usada pelo Senhor para transformar muitas vidas, imagine, uma vida só consegue ser usada por Deus para transformar várias vidas. Imagine uma família toda transformada. Poderá mudar toda uma comunidade, toda uma rua, quem sabe até toda uma sociedade. Por isso, há necessidade, e Paulo apresenta, de nós aprendermos a viver como família, criando, construindo um equilíbrio, uma harmonia, um exemplo no meio da comunidade, onde milhares de famílias estão sendo destruídas. Deus nos chama para sermos uma família referência aonde nós estamos. Diz o texto, versículo 3, para que tudo corra bem e tenhamos longa vida. Se nós conseguimos construir uma família equilibrada, usada por Deus, teremos, como diz a Bíblia, vai tudo correr bem durante a nossa vida. E vamos viver o máximo de anos que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Qual é o ideal de Deus para a família? Paulo apresenta, se estou dando apenas uma citação para o pregador, a pregadora. Qual é a família que Paulo apresenta que é ideal dentro dos princípios para edificar a família de Deus? Primeiro, filhos precisam parar de se rebelar contra os seus pais. Primeiro princípio que Paulo nos ensina. Então o texto você pode ler. Os filhos precisam parar de rebelar. E aqui o pregador pode citar exemplos de muitos filhos que tratam mal os seus pais. De muitos filhos que não respeitam seus pais. De muitos filhos que não tratam os seus pais como deveriam, segundo a palavra. O segundo princípio, os filhos precisam aprender a honrar os pais, cuidar dos seus pais, né? Em todos os anos da sua vida, seguindo a lógica normal. Por que estou dizendo a lógica normal? Porque os pais ficam velhos e os filhos crescem. Qual é a lógica? Os filhos precisam cuidar. Ah, pastor, mas eu sou casada, eu tenho um monte de obrigações. Mas você, enquanto o seu pai e a sua mãe viver, você tem responsabilidades espirituais para cuidar dos seus pais na velhice, carregá-los, levá-los ao médico, dar atenção, dividindo o seu tempo. Denide, minha esposa, em muitos horários da semana ela passa mais tempo com os pais do que aqui dentro de casa. Os pais estão velhos, as meninas estão grandes,
Eu já sou velho ainda, mas não estou ainda precisando de ser cuidado de mim. Mas os pais que estão com 80 e 85, respectivamente 85 e 80, e ela vai lá todos os dias. Quando ela não vai, ela liga, ajuda, leva ao médico. Esta é o segundo princípio de Deus. O terceiro princípio de Deus para a família. Os filhos precisam aprender a seguir os mandamentos do Senhor para terem uma boa velhice. Qual é o mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que a vivam. Filhos que não honram pais são filhos que vão viver pouco. Escute o que eu estou lhe falando. Filhos que não honram o pai são filhos que vão viver pouco. Filhos que honram os pais são filhos, se não acontecer um acidente de algo diferenciado, irão viver muitos anos. Esse é o quarto princípio. E o quinto princípio, esse é o terceiro princípio. O quarto princípio de Deus para a família, o ideal de Deus, os pais precisam ser exemplos para os seus filhos, para que eles cresçam de uma forma equilibrada diante da presença do Senhor. Pais que não são exemplos, são mau exemplos. Provavelmente, se não for o milagre de Deus, os filhos irão ser mau exemplo. Pais que são bons exemplos. Tenho visto, Deus tem me dado o privilégio na minha casa e na casa do meu sogro de ver isso. Os pais da minha esposa são exemplos, são perfeitos, são exemplos. Os meus pais foram exemplos. E eu procuro seguir o exemplo do meu pai e o exemplo do pai da Denise. Por quê, pastor? Porque eles foram bons exemplos. Ah, pastor, meu pai não foi um bom exemplo. Lamento. Mas você, agora que conhece Jesus como Senhor e Salvador, tem que procurar ser exemplo. Quinto princípio de Deus. Os pais precisam criar a sua família debaixo dos princípios de Deus. Como esposo, como esposa, e seus filhos dar a eles a disciplina quando necessário. Isto é, os pais têm que educar os seus filhos o que significa? Levá-los para a igreja, ensiná-los a palavra de Deus, mostrar o caminho do Senhor. Se amanhã eles não quiserem, é uma decisão deles, não é sua responsabilidade. Da sua parte, você foi o exemplo, mas se você não cumprir esse papel, você chorará amargamente pelos seus filhos. O estado atual de nossas famílias, sem equilíbrio bíblico, descreve a realidade dos grandes problemas que eu e você enfrentamos como pais, exatamente por não seguirmos os princípios de Deus. A verdade é, se nada fizermos para mudar o quadro atual de nossas famílias, continuaremos a amargar as dores e sofrimento que estamos enfrentando nesses dias tão difíceis que os nossos filhos, boa parte, não estão na presença do Senhor por causa do nosso exemplo. Diz a Bíblia no Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Por isso, preciso melhorar a minha casa debaixo dos princípios de Deus. Não se conforme com o estado da sua família atual. Se ela não está boa, não se conforme. Há espaço para você ensiná-la e fazê-la crescer e melhorar diante da presença do Senhor. Não pare em nenhum momento de lutar pela sua casa e de lutar pela sua família. Deus abençoe a sua vida. Volto já já, podcast de quinta-feira, em nome de Jesus.